capítulo 29 do primeiro livro do profeta Samuel, diz assim: E os filisteus ajuntaram todos os seus acampamentos em Afeque, e Israel pôs o seu acampamento junto à fonte que está em Jezreel. E se foram os príncipes dos filisteus com as suas companhias de centenas e de milhares de homens. Davi e os seus homens, porém, foram por último com Aques. E os príncipes dos filisteus então disseram: O que fazem aqui estes hebreus? E Aques respondeu aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que comigo esteve alguns dias ou alguns anos, e não achei coisa alguma nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje? Então os príncipes dos filisteus se zangaram contra ele e lhe disseram: Envia este homem para que volte ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que na batalha não seja nosso inimigo. Porque com que coisa voltaria melhor ao agrado do seu senhor do que com as cabeças destes homens? Não é este Davi de quem cantavam nos cânticos, dizendo: Saul feriu os milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E Aques então chamou Davi e lhe disse: Vive o Senhor, que tu foste reto, e que me pareceu bem a tua entrada e a tua saída no arraial comigo, e que nada de mal achei em ti, desde o dia em que vieste a mim até hoje, mas aos olhos dos príncipes não agradas. Retorna, pois, e vai em paz, e não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. E Davi então respondeu a Aques: O que tenho feito? Ou o que achaste em teu servo desde o dia em que tenho estado contigo até hoje, para que eu não vá e lute contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aques respondeu a Davi e disse: Eu sei que tu és bom aos meus olhos, como um anjo de Deus. Mas os príncipes dos filisteus disseram: Não venha este conosco à batalha. No entanto, levanta-te amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo, e levantando-vos pela manhã, logo ao amanhecer, parti. E se levantou Davi de madrugada, ele e os seus, para irem-se pela manhã e voltarem para a terra dos filisteus, e os filisteus foram a Jezreel. O capítulo 29 vai falar sobre a desconfiança dos filisteus em Davi, porque sabiam que Davi havia derrotado um dos seus maiores guerreiros, que era Golias, o gigante. Então, eles lembraram da passagem que fala que Saul, ele derrotou mil e Davi derrotou milhares. Então, isso significa que Davi estava a favor do povo de Israel. E Aques, ele se despede de Davi ao perceber e observar que o seu exército não queria que Davi fosse junto guerrear contra o povo de Israel. Afinal, eles eram inimigos, mas diante da postura e comportamento de Davi, que entrou em seu palácio e o fez enxergar que ele estava revoltado com Saul. E diante disso, Aques pede para que ele volte para o seu povo, ele juntamente com o exército que viera com Davi. E Davi, sem responder, sem achar estranho, ele pergunta somente o porquê daquela ação de Aques. Então Aques responde que não é por ele,
mas sim pelo exército dele, que não queria Davi naquela batalha. Então Davi, ele se retira daquele lugar para que Aques entenda que Davi, ele estava ali, mas que ele estava comprometido com Aques, apesar de que Davi havia enganado Aques. E Aques não sabia disso. Porém, o povo de Israel entendia a importância de Davi. E Davi, ele sabia da sua promessa. Porém, Davi, ele queria preservar a sua vida. E mesmo diante do seu inimigo, Davi, ele se portou, porque ele entendia que ele fazendo a amizade com Aques, ele estaria seguro, porque ele estava fugindo de Saul. Saul não se veria tranquilo enquanto não matasse Davi. E Davi percebeu que aquilo que Aques disse era uma resposta de Deus, porque Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e Davi ouvia a voz de Deus e sabia que os seus decretos, sabia que a sua condução era o livramento da vida dele, porque foi Deus que levou Davi para terras estrangeiras, para outros caminhos, para montanhas, vales e até diante da presença do inimigo, para livrar a vida de Davi. Pensemos e refletimos o quanto Deus protegeu Davi, porque até diante do seu maior inimigo, Davi, ele tem consolo, ele tem amparo, porque Davi, tendo a presença de Deus, até os inimigos obedecem à voz de Deus. E os inimigos compreendem a grandeza de Deus, porque Deus, ele é único, ele é vivo, e Deus, ele está em todos os lugares, porém não está em todas pessoas que não querem a presença dele, porque Deus, ele é bom, ele é magnífico, ele é educado, ele é majestoso, e ele só vai trabalhar na vida daqueles que se manifestam à vontade da presença dele, à vontade de servi-lo e amá-lo conforme a sua vontade, porque Deus, ele sonda os corações. Deus, ele trabalha na vida do justo e trabalha para que derrotar toda a impiedade. Então, o Senhor, ele tem poder nos céus, na terra, em todos os lugares. As trevas foi ele que fez, o céu foi ele que fez. Então, o Senhor, ele tem domínio sobre todas as coisas. Por isso, a palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E muitas vezes passamos por aflições, passamos por perseguições, passamos por calúnias, passamos por grandes situações, mas nós devemos saber que é o Senhor permitindo aquilo acontecer, para ele entender o que está dentro do nosso coração. O nosso coração deve estar em Deus, assim como Davi, ele tinha o coração em Deus e sabia que Deus, em qualquer circunstância, iria livrá-lo, iria honrá-lo, iria prepará-lo para a grande missão de ser rei do povo de Israel. Que essa palavra possa edificar os nossos corações e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.